10 anos depois, 2009, esse cara fez um convite para mim, e eu super empolgado, super engajado, como sempre fui, me disponibilizei para ir para um prédio lá na Berrini, em São Paulo, um prédio que cabia 120 pessoas, e que ele botou 800 pessoas lá dentro. Uma loucura. 5.000 pessoas se inscreveram no evento, primeira edição. E foi fantástico participar daquele negócio. Eu falei de um assunto completamente nada a ver. Falei de democracia direta e inteligência artificial. Olha que loucura. Nem é tanto a minha área, mas eu sempre um pouco empolgado em alguns assuntos fora da minha área de atuação. Bem, eu estou nesse mercado digital desde 95. Criei 8 empresas. Quebrei 4 delas, quebrei outras 2 algumas vezes enquanto elas estavam funcionando, e eu vou contar um pouquinho da minha história para tentar dar um pano de fundo de algumas lições que eu aprendi para compartilhar aqui com vocês. Eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas nesses anos todos eu ajudei muitas startups, sei lá, umas 100 startups. Não sou coach de porra nenhuma. Me dei bem algumas vezes e me dei mal várias outras. E eu vou contar alguns episódios que eu passei, alguns episódios mais relevantes na minha história, para tentar passar algumas lições para vocês. Um pouquinho do meu histórico. Criei minha primeira empresa de internet em 96, era uma produtora de sites. Eu vendia site enviando panfleto pelo correio. Tive 2 clientes, eu tinha 22 anos, talvez. Depois eu tive meu primeiro e-commerce em 98. Quem usava internet em 98 aqui? Legal. Galera das antigas. Você imagina o seguinte, eu tinha uma loja de pôster. Eu vendia a reprodução da Mona Lisa, do Da Vinci, seja lá o que for, pela internet. As pessoas digitavam seu cartão de crédito livremente, em qualquer formulário, e eu passava o númerozinho no cartão, na maquininha de cartão. Não tinha integração, não tinha plataforma, não tinha nada. E ainda assim eu fiz uma empresa que vendia em 98. Em 96, em 98, perdão. Em 2000, auge da internet, primeira bolha, né, primeira empolgação, todo mundo botando dinheiro, o mercado americano bombando, Nasdaq lá em cima. Eu tinha um projeto com um amigo, esse amigo tinha um projeto com outro amigo, o outro amigo tinha um projeto com mais um terceiro, e esse tinha mais um projeto comigo. Todo mundo tentando fazer coisas novas, né, tentando fazer coisas digitais. E aí um dia eu falei, vou juntar essa galera toda numa empresa só e vamos juntar esses projetos todos, vamos fazer uma holding de projetos de internet, isso em 2000. Chamava Tessera Internet. E todo mundo largou o emprego, se jogou mesmo. Em janeiro de 2000 a gente alugou uma sala pequena e levantou R$500 mil de um investidor anjo. E em março, 3 meses depois, estourou a bolha da internet, Nasdaq caindo loucamente. A gente tinha um produto principal chamado Indicão, que era um negócio super inovador, uma mídia, uma publicidade que não tinha banner. Vocês conseguem imaginar uma publicidade que não tinha banner em 2000? Não tinha, todo mundo comprava banner, comprava impressão de banner. E aí a empresa, obviamente, ninguém comprava nada, não conseguia vender nada. Fiquei 2 anos insistindo naquela empresa, até que eu desisti e voltei para o mercado. Em 2005, eu criei a empresa que foi mais relevante na minha história, que foi a Camiseteria, um negócio super inovador, onde a gente tinha um concurso de estampas online, onde as pessoas mandavam as estampas e a própria comunidade escolhia as estampas que iam ser vendidas na loja. A gente chegou a ter 500 mil usuários, a Camiseteria ainda existe até hoje. Eu saí da empresa em 2005, cansei de varejo, voltei para o digital, né? Eu falo que eu cansei de mover átomo e voltei a mover bit. Mas, enfim, eu vou contar 3 episódios rapidamente, só para dar algumas histórias que eu quero contar para vocês. A primeira foi na Tessera, nessa empresa, a primeira empresa que eu tive, onde eu tive funcionário, sala, R$500 mil para gastar. E eu me apeguei tão emocionalmente àquela empresa que eu não consegui me desvencilhar dela. Até que uma hora eu desisti, dívida na pessoa física, dívida na pessoa jurídica. Eu não aguentei mais e, enfim, larguei a empresa. E 1 ano depois que eu larguei a empresa, eu parei numa mesa de cirurgia para operar o coração. Eu tinha 27 anos. Foi o primeiro baque que eu tive, assim, como assim, né? 27 anos fazendo uma cirurgia de coração.
Eu ainda tive que fazer uma cirurgia de coração depois aos 31, em função desse problema que eu tive, baseado em estresse. Teve camiseteria que, na verdade, apesar de ter sido um sucesso, 500 mil usuários, faturei 20 milhões, eu quebrei a empresa umas 3 vezes. E 3 vezes eu consertei a empresa, né? Até o momento que eu decidi sair e passei a empresa para 2 funcionários que tocam a empresa até hoje. O terceiro episódio foi uma empresa que eu criei em 2017, chamada Taylor. Eu já vinha me empolgando muito com o negócio de Bitcoin desde 2014, e eu resolvi abrir uma empresa nessa área. Uma empresa que fazia... A gente ia desenvolver um aplicativo para tornar o trading de criptomoedas algo mais amigável para as pessoas comuns. E a gente estava no auge, mercado super novo, eu e meu sócio Thiago, a gente não tinha dinheiro para fazer o negócio, a gente falou, bom, vamos fazer um ICO. Quem sabe o que é um ICO aqui? Uma oferta inicial de moedas, um Initial Coin Offering. Você emite uma criptomoeda e vende essa criptomoeda para captar dinheiro para financiar o seu projeto. Eu fiz isso. Não sabia fazer esse negócio, mas fiz. Aprendi, a cada semana era uma novidade, a cada semana eu tinha um desafio novo. Mas a gente fez, e em um mês de captação, a gente levantou 6 milhões de reais para desenvolver um aplicativo. 6 milhões de reais. Eu fui um dos 4 brasileiros que fez isso no mundo. Auge, super empolgado, começando a ter uma retirada gordinha no bolso, né? Salário gordinho, 6 milhões de reais para fazer um aplicativo, meu Deus, quanto dinheiro. 3 meses depois, um dia eu fui trabalhar, entrei no meu computador para fazer alguns pagamentos, quando eu descobri que eu tinha sido hackeado e tinham roubado todos os 6 milhões de reais. Fui parar no hospital mais uma vez, tive uma crise de pânico, e passei 2018 todo tentando recuperar essa empresa, captamos mais um pouco de dinheiro no mercado para tentar salvar e tudo mais, até que eu desisti e no final de 2018 eu saí dessa empresa, deixei ela sendo tocada pelo meu sócio. Então são algumas lições, alguns episódios que eu tive na vida bastante marcantes, que me ajudaram a aprender algumas coisas, tá? Então eu vou contar, eu sempre gostei de usar algumas frases na minha vida pessoal que me ajudaram de alguma forma. Então a primeira frase que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Trust your struggle. Struggle é uma palavra que não tem uma tradução muito boa para o português, mas significa desafio, né? A luta, as dificuldades, etc. E o que eu aprendi, principalmente depois desse episódio da Taylor, é que a postura que a gente tem em relação aos problemas faz toda a diferença. A dificuldade ela está totalmente inserida na natureza, né? O próprio desenvolvimento biológico é baseado na dificuldade. A gente se fortalece na dificuldade. No entanto, nós humanos, com a nossa mente consciente e inteligente, a gente trata isso de uma forma completamente diferente do que a natureza lida. A gente transforma isso num grande sofrimento. Eu sou merecedor desse problema, por que isso está acontecendo comigo? Né? Mas a verdade é que isso é uma grande ferramenta. O esforço que a gente precisa para superar uma dificuldade, um desafio, ele é uma ferramenta de crescimento. Da mesma forma que a gente vai na academia e bota mais uma plaquinha no aparelho para ficar mais forte, as dificuldades que a gente passa na vida também são uma plaquinha a mais. A gente precisa se esforçar e criar um processo para conseguir superar aquele peso maior. Mas a gente não faz isso. A gente entra num processo de dúvida, de insegurança o tempo todo. Então, assim, você olhar para as dificuldades de uma forma diferente, olhar para elas como uma ferramenta de crescimento, tendo uma postura diferente, faz toda a diferença. Se você alinhar isso um pouco de garra e perseverança, você consegue sair muito melhor. Taleb chama isso de antifrágil, você se levantar para frente, você se levantar aprendendo alguma coisa. A segunda frase, que vem me acompanhando aí há algum tempo, do Oscar Wilde, sucesso é uma ciência. Se você tiver as condições certas, você vai ter o resultado. E a gente está treinado a acreditar que as condições necessárias para a gente, por exemplo, criar uma empresa de sucesso, é a gente ter feito um MBA, a gente ter tido uma boa ideia, um investidor querendo botar dinheiro.
Mas a minha experiência mostra que isso é só 30% do que você precisa para criar um negócio de sucesso. O grande desafio está em a gente trabalhar o nosso emocional. A gente entender quais são as nossas crenças que limitam a gente a atingir os objetivos que a gente quer. E eu aprendi isso muito no caso da Taylor. Por algum motivo, eu não estava preparado para receber 6 milhões de reais de investimento. Meu emocional não estava preparado. E eu lidar com o meu emocional, o processo de conhecimento interno foi extremamente profundo para mim. Desde então, eu comecei a olhar quais são as condições técnicas, financeiras, mas também emocionais que eu preciso ter para suceder naquilo que vocês quiserem, naquilo que a gente quiser. Seja criar uma empresa, seja ter um bom casamento. Certo? Um outro aspecto importante dessas condições que a gente precisa ter para ser bem-sucedido é a gente ter as redes de segurança. Um jovem rico que resolve empreender, ele já tem um certo colchão financeiro que permite que ele fracasse sem se preocupar muito, né? Mas muito mais importante do que uma rede de segurança financeira é uma rede de segurança emocional. Quem são as pessoas que vão estar lá para segurar a gente quando a gente falhar, quando a gente desmoronar emocionalmente? Eu tenho a minha esposa, Renata, devo tudo a ela, me aguentou milhões de problemas na minha vida toda. Te amo, obrigado. Então, você construir essas redes para te suportar são um outro aspecto bastante importante. E uma frase mais recente, que eu acho que eu vou compartilhar com vocês em termos de sentimento, é uma frase do David Bowie, que o envelhecer é um processo extraordinário, onde a gente descobre aquela pessoa que a gente sempre deveria ter sido. Quem concorda com essa frase aqui? E isso é uma grande verdade. Se a gente pode olhar o envelhecimento como uma coisa ruim, estamos ficando com esse corpo barrigudinho, velho, ruga e tudo mais, mas é um processo extraordinário. E isso é mais uma frase que tem me ajudado um pouco nesse processo de crescimento pessoal. Tem algumas coisas que eu fiquei pensando em falar, mas, assim, uma palestra sobre resiliência, né? Eu fiquei até um pouco desconfortável depois de assistir a palestra do Rufino ontem, né? Eu tenho meus desafios de vida, de história e tudo mais, mas vim, um garoto branco da classe média, morando em Niterói, que cresceu numa escola boa, nada demais. Mas eu acho que eu sou muito mais parecido em termos de história com vocês do que essas grandes histórias fantásticas que nos inspiram, mas que não são as nossas histórias, né? Eu sempre tive a vontade de empreender, sempre tive a vontade de fazer alguma coisa. Venho ajudando pessoas ao longo do tempo todo. E essa ideia de que você entender, trabalhar o seu emocional, seja lá como for, seja lendo um livro de autoajuda, seja indo numa terapia. Dos processos que mais me ajudou foi justamente ajudar as pessoas. Porque quando você se dispõe a ajudar uma pessoa, a olhar o problema dela e colaborar de alguma forma, você se coloca de fora dessa história, você vê a pessoa de fora. E você consegue, se você tiver a postura correta, você consegue enxergar nela as mesmas emoções e mesmos desafios que você tem dentro de você mesmo. Então, uma dica que eu dou para vocês, e qualquer pessoa, por mais jovem que seja, ou por menos conhecimento que tenha, tem alguma coisa que outro alguém precisa aprender. Todo mundo nessa sala pode ajudar alguém a aprender alguma coisa. E se você fizer isso, olhando os struggles, os desafios, as dificuldades que essa outra pessoa tem,
você vai crescer, você vai ter a oportunidade de olhar suas próprias emoções e ver como é que você pode melhorá-las. Então, assim, eu enxergo a resiliência como uma forma da gente se rebelar contra as nossas crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes, praticamente todas as crenças são limitantes. Identificá-las é o primeiro passo para a gente conseguir superar isso. Então, o recado que eu deixo para vocês, eu vou ter mais 2 minutos aqui, vou fazer uma coisa diferente. Coisa que eu não vi nenhum palestrante fazer. O recado que eu deixo para vocês é, rebele-se contra essa crença que vocês têm. Não pensem que vocês não têm uma crença, vocês têm. E é isso que está limitando vocês. E eu vou aproveitar, eu tenho um pouquinho mais de 3 minutos, para que alguém suba ali nesse microfone e faça uma pergunta, um comentário, alguma coisa, ou conte a sua história, conte o seu desafio que está tendo agora, para que eu possa, de alguma forma, ajudar, ou que todos nós possamos ajudar. Ninguém tem desafio? Uma pessoa ali, por favor. Para ali no microfone. Ao vivo. Bom dia, meu nome é Carol. Não sei se está funcionando. A gente ouviu algumas vezes, desde ontem, a palavra eu quebrei, né? E eu gostaria de tirar uma dúvida. Quando diz eu quebrei, normalmente está ligado ao dinheiro. O que você poderia nos dizer o motivo dessa quebra? Você acha que às vezes é uma gestão? Você acha que às vezes a gente não sabe lidar com o crescimento? E o que poderia ter evitado isso? Tem uma estatística do Sebrae que o empreendedor... Obrigado. Tem uma estatística do Sebrae que diz que um empreendedor brasileiro quebra 3 a 4 vezes antes de ter um negócio de sucesso, né? Então, assim, o que leva as empresas a quebrarem? Obviamente, existe uma questão técnica, a pessoa não tem o conhecimento necessário para gerir a empresa como deveria gerir. Eu quebrei a camiseteria 3 vezes porque eu não sabia gerir estoque. Eu comprava produto demais. E aí faltava caixa. Tive que rebolar várias vezes para conseguir fazer o negócio virar. Então, um pouco disso é, sim, uma questão técnica, que é uma coisa fácil de você ensinar para as pessoas, né? A pessoa faz um curso, pega um mentor, e, enfim, faz o que tem que fazer. Mas, assim, foi como eu disse, o emocional, ele é uma parcela importante desse negócio e que as pessoas ignoram. Às vezes a pessoa não está preparada para o sucesso. Ela não tem as condições emocionais para aguentar o peso que é ser bem-sucedido. E aí, inconscientemente, faz coisas que sabotam, que fazem a empresa não dar certo, não dão um feedback para um cliente, não faz um follow-up numa proposta. Se sabotam, e isso é inconsciente, ninguém repara isso conscientemente. Então, eu diria que existe um peso técnico na história, mas existe também o lado emocional. E eu acho que é muito mais importante. A minha história, para mim, me mostrou que o emocional é muito mais importante do que o técnico. O técnico você aprende na prática. Você toma uma porrada, quebra uma vez, quebra 2, e você vai aprendendo. Tá? Esse é o recado. Mais alguém? Diga. Fábio, gostei muito da palestra. O que a gente vê hoje muito na mídia é poucas pessoas falando sobre autoconhecimento, de certa forma, para você identificar o que é para você. Às vezes as pessoas falam muito de autoconhecimento para vender uma ideia, uma crença que já está proposta aí para todo mundo querer ser o que tem que ser para o cara poder vender algo. E quando eu vim aqui para o evento, eu pensei que eu ia ter que ter muito filtro para identificar, para não filtrar essas questões, mas o que o Epicentro tem me dado é pessoas com pensamentos totalmente diferentes e que faz você imaginar, velho, não é o que todo mundo quer, existe algo que é para você, agora basta você analisar essas histórias e se conhecer e identificar o que é para você. E eu acho que esse processo de resiliência, de tentar, de fazer, nos expõe muito a isso. Perfeito. Salve de palmas. Bom dia, meu nome é Hugo.
A verdade, Hugo, é que cada um tem a sua própria verdade, né? Cada um tem o seu próprio mundo, cada um tem os seus próprios 100 metros para correr. Cada um tem a sua realidade. Então, se você se compara no sentido, compara com alguém no sentido mais de inveja, isso é ruim. Agora, se você se compara no sentido de se inspirar, de, pô, que história legal desse cara, mas essa história não é a minha, a história do Rufino não é a minha. Eu tenho a minha própria história, eu tenho meus próprios desafios. Entendeu? Então, assim, legal, se inspirem. Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro, já tive vários mentores. Tenham mentores, é uma coisa fantástica. Eu posso ser mentor de todos vocês, se vocês quiserem, se o tempo permitir. É isso. É isso, galera. Obrigado. 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 Obrigado.